Olá, pessoal. Eu sou o professor Pedro Auric e hoje eu quero fazer a seguinte proposta para vocês. Explorando a resolução de um problema para além do que é solicitado no enunciado. Isso é o que eu sempre digo para os meus alunos, tá, pessoal? Ó, você deve pegar um problema e resolvê-lo assim, ó, explorando além daquilo que é pedido no enunciado. E às vezes tu tem gratas surpresas do que esse problema pode te oferecer, né? Selecionei esse problema aqui, ó, do livro do Anton, do volume 1, da 10ª edição, tá? A de 2014. Está na lista de exercício 01, na página 14, é o número 33. Diz o seguinte: uma companhia de sopa deseja fabricar uma lata na forma de um cilindro circular reto, que tenha capacidade para 500 centímetros cúbicos de líquido. O material para a tampa e a base custa 2 centavos por centímetro quadrado, enquanto o material para a lateral custa 1 centavo por centímetro quadrado. A letra A pede o seguinte, ó, estime o raio e a altura da lata que custa menos para ser fabricado. E dá uma sugestão aqui, ó, expresse o custo em termos do raio. Então, quando o problema dá essa sugestão aqui, é melhor que tu siga ela, né? Que tu vai ver que fica mais fácil de resolver o problema. Para resolver esse tipo de problema, é importante que tu faça um desenho representando aquilo que o enunciado pede. O que o enunciado está pedindo? Que tu calcule o custo da produção de uma lata. A lata é representada por um cilindro circular reto, tá? Então é importante que tu faça o desenho aqui do cilindro, né? Então, o que define o cilindro? A área da base vai depender do raio, né? E a área lateral vai depender tanto do raio como da altura. Que forma? A hora que tu planificar o cilindro, isso vai aparecer, ó. Então, tu vai ter dois círculos, né? Representando a base e a tampa, né? Então, tem aqui a área desse círculo, ó. Ele representa tanto a base como a tampa, né? Logo, são 2 vezes πr ao quadrado, que é a área do círculo, né? A área lateral vai ser representada por esse retângulo aqui, né? Que a altura é igual a h, mas a base dele mede 2 πr, que é a medida da circunferência de um círculo, né? Ora, a hora que tu planificar esse cilindro, tu vai abrir a lateral dele, né? A base do retângulo que representa a lateral do cilindro vai ter a mesma medida da circunferência da base, né? Ou seja, eu vou ter aqui a área desse retângulo, que tem base igual a 2 πr e altura igual a h. Tá? Entretanto, como eu quero deixar o custo em função de r, eu tenho que deixar h também em função de r. Né? Daí aqui eu vou ter apenas uma variável, né? Eu vou ter a área lateral dependendo apenas do r. Para isso, qual a informação que eu vou usar? Esta aqui, ó. A capacidade do cilindro deve ser de 500 centímetros cúbicos. Ou seja, né, isso aqui é o volume, né? Então, eu tenho o volume do cilindro, que é dado por área da base, πr ao quadrado, vezes h. Tá? Então, vou isolar o h aqui, ou seja, πr ao quadrado vezes h vai ser igual ao volume, que é 500. Logo, o meu h em função de r vai ser dado por 500 dividido por πr ao quadrado. Seguindo aqui, a área lateral vai ser igual a 2 πr vezes o h, que agora a gente viu que vale 500
dividido por πr ao quadrado. Então, eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Esse π dá para dividir por esse π aqui. E eu posso dividir o numerador e o denominador por r, né? R por r dá 1. E r ao quadrado dividido por r dá r. Com isso, eu simplifico a área lateral para 2 vezes 500 dá 1000, dividido por r. Com isso, a área total da lata vai ser a área da base e da tampa, no caso, né? Que é 2πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 1000 dividido por r. Neste momento, eu já posso definir a função custo em função de r. Então, o que está dizendo aqui? Ó? A tampa e a base custa 2 centavos por centímetros quadrados. Então, eu pego aqui 2 centavos e multiplico pela área da tampa e da base, que é 2 vezes πr ao quadrado. Mais a lateral custa 1 centavo por centímetro quadrado. Então, 1 centavo vezes a área da lateral, que é 1000 dividido por r. 2 vezes 2 centavos dá 4 centavos. Um centésimo vezes 1000 dá 10, dividido por r. Aqui eu tenho definido o custo em função de r, tá? Como sugere o enunciado. Repare bem, ó, isso que eu digo, ir um pouco além do que pede o enunciado. O enunciado não pede o domínio, mas nesse momento é importante a gente definir o domínio dessa função. Por quê? Para passos futuros, lembrando o que nós estamos fazendo? Nós estamos avançando além do que pede o enunciado. Então, nós vamos precisar saber o domínio da função. Esta função é uma função racional, né? Então, o que define o domínio dela? Aqueles valores onde o denominador é zero, eu tenho que tirar do domínio dela. Portanto, o domínio da função c vai ser dado pelos reais não nulos. Eu não tenho outra restrição para esse domínio. Apenas esse valor aqui, quando r for zero, né? Eu tenho que retirar do domínio. Bom, esse é o domínio dessa função. É isso que a gente vai utilizar em passos seguintes, quando a gente estiver calculando o valor exato do que está pedindo aqui. Agora, nesse momento, nós vamos fazer uma estimativa do raio e da altura que custa menos valor para ser fabricado. Tá? Mas em passos seguintes, nós vamos calcular isso de maneira exata. Tá? Então, para isso, eu terei que conhecer o domínio da função, dessa função aqui. Porém, para esta aplicação aqui, é importante que se diga que tem outra restrição, que os reais têm que ser positivo, pois eu estou calculando o custo para a produção de uma lata, e o custo não pode ser negativo. Tá? Então, já temos o custo em função de R. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer essa estimativa aqui, ó, do raio e da altura que vai custar menos para ser fabricado. Que ferramenta eu vou usar? Eu vou construir uma tabela com alguns valores
para ver se com esses valores eu consigo estimar esse valor. Então, eu construí essa tabela que me dá o custo em função do raio da base. Quando o raio medir 1, o custo vai ser 10,13. Quando o raio medir 2, o custo vai ser 5,50. Quando o raio medir 3, o custo é 4,46. Para raio 4, o custo é 4,51. Para raio 5, o custo é 5,14. E para raio 10, o custo é 13,57. Repare que aqui, ó, o custo mínimo está entre 3 e 4. Então, como está pedindo para fazer uma estimativa, né? Vamos estimar esse custo aqui para um raio de aproximadamente 3,5 centímetros. Com isso, a altura em função de R, que eu vou obter pela função que eu tinha deduzido há pouco, vai ser aproximadamente 13 centímetros. E o custo em função de R, que eu vou calcular através dessa função que acabamos de deduzir, vai dar aproximadamente 4,40. 4,40 centavos. A letra B nos pede: suponha que a tampa e a base de raio R sejam tiradas de folhas quadradas, cujos lados têm comprimento 2R, e os retalhos são descartados. Levando em conta o custo das folhas quadradas, você esperaria que o custo da lata mais barata seja maior ou menor do que em A? Explique. Dado esse enunciado, teremos que calcular novamente a área da base. Que agora vai ser dada por 2 vezes, porque são 2 círculos, 2R ao quadrado. Bom, então eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2 ao quadrado dá 4, R ao quadrado, que resulta em 2 vezes 4, 8 R ao quadrado. Com isso, a área lateral não se altera. Assim, a área total vai ser 8 R ao quadrado mais 1000 dividido por R. Para poder comparar com A, eu vou trazer para cá a função que me dá a área total em A. Que é 2 vezes πr ao quadrado mais 1000 dividido por R. Para poder comparar com a função que me dá a área total em B, vamos deixar esse coeficiente na forma decimal. 2 vezes π é 6,28 R ao quadrado, mais 1000 dividido por R. Então, o que dá para nós ver entre essas duas funções? Que a única coisa que mudou foi esse coeficiente aqui do R ao quadrado, que em B aumentou. Logo, o custo em B também deve aumentar. Então, como a área da base e da tampa em A é menor que em B, o custo para produzir a lata aumenta.
Por fim, a letra C pede: estime o raio, a altura e o custo da lata em B e determine se a sua conjectura está correta. Então, eu tenho aqui, eu tinha encontrado a área total em B. 8 por R ao quadrado mais 1000 por R. Com isso, o custo total em função de R vai ficar 2 centavos vezes 8 R ao quadrado mais 1 centavo vezes 1000 dividido por R, que dá igual a 0,16 R ao quadrado mais 10 dividido por R. Agora eu vou construir uma tabelinha, como eu fiz em A, e vamos comparar, né, os resultados que estamos obtendo aqui com o resultado de A. Então, eu vou construir aqui uma tabela com o raio, variando de 1 até 10, como tinha feito na letra A, né? E daí com a altura em função do raio e o custo em função do raio, como está pedindo aqui o enunciado. Além disso, eu trouxe os valores que a gente encontrou em A, né? Para a gente poder comparar e verificar se a conjectura que a gente chegou em B está correta. Então, quando o raio é 1, a altura é 159,15 e o custo vai ser 10,16. Quando o raio é 2, a altura é 39,79 e o custo vai ser 5,64. Quando o raio é 3, a altura é 17,68 e o custo vai ser 4,77. Quando o raio é 4, a altura é 9,95 e o custo vai ser 5,06 centavos. Quando o raio é 5, a altura é 6,37 e o custo é 6. Quando o raio é 10, a altura é 1,59 e o custo é 47,76. Então, nós estamos vendo aqui, ó, os valores mínimos para o custo. Está aqui, ó, entre 2 e 4, né? Tá? Eu creio que aqui, do jeito que está aqui, uma boa estimativa seria um raio igual a 3. Com isso, eu deixando meu raio de aproximadamente 3 centímetros, eu terei uma altura de aproximadamente 17,68 e o custo será de aproximadamente 4,77. Tá? Então, chegando à conclusão que realmente o custo em B aumenta. Quando eu digo que temos que ir além do enunciado, pessoal, estou me referindo a isso aqui. É tu pensar na chapa metálica e pensar como que nós cortaria as tampas, como pede o A, sem uma restrição. Então, eu posso organizá-las nessa configuração aqui. E como pede o B? O que o pede B? Diz que tu tem que primeiro cortar as chapas metálicas em quadrados, com o lado medindo 2R. E depois tu tem que retirar as tampas destes quadrados, tá? Então, só tem uma maneira de, no B, tu tirar as tampas. Seria usando esta configuração aqui, tá? Então, repare aqui, ó. Quando nós olhamos para esta região aqui, ó, pessoal, que é a região que vai ser descartada depois de retirarmos as tampas da chapa, né? Comparando com esta região aqui, ó, do B, repare que aqui tem uma área maior do que aqui. Portanto, o desperdício de material é maior em B do que em A. Com isso, né, fica fácil a gente visualizar o que nós já tinha, a conclusão que nós já tínhamos chegado quando fizemos as tabelas lá, para comparar as duas funções. Então, até aqui nós resolvemos o que estava pedindo o enunciado do problema, tá? Lembrando que esse é um problema do capítulo 1º do livro, né, onde só trabalha, onde faz uma revisão de funções, né? Depois, na sequência, o livro trata sobre limites, derivadas, enfim. Mas nós vamos avançar, né, nesse enunciado, como prometido.
Então, nós vamos resolver esse problema usando uma ferramenta do cálculo, que é a derivada. E daí a gente vai ter o valor exato, né, do raio que me dá o menor custo para essa lata. Eu vou usar a função que nós encontramos em A, né, que como a gente viu pelas conjecturas que a gente fez, é o custo menor, tá? E eu aconselho depois que, a título de exercício, vocês façam o mesmo com a função que a gente encontrou em B, e daí você vai verificar se realmente aquela conjectura que a gente fez, né, onde a gente chegou à conclusão que o custo de B ia ser maior que o custo de A, então daí tu pode dissipar essas dúvidas no momento que tu fizer essa resolução e comparar com o que nós vamos encontrar aqui. Então nós temos uma função aqui, que é o custo em função de R, que é 0,04 vezes πr ao quadrado, mais 10 dividido por R. Primeiramente, nós vamos Então, pela regra das potências com expoente negativo, que me diz o seguinte, que 1 dividido por A na N é igual a A na menos N, eu vou reescrever essa função aqui para ficar mais fácil da gente derivar ela, né? O custo em função de R vai ficar igual a 0,04 πr ao quadrado mais 10 vezes R na menos 1. Pela regra da soma, que diz que a derivada de f mais g é igual à derivada de f mais a derivada de g, então eu posso escrever a derivada dessa função da seguinte forma. Então, eu posso escrever a derivada de 0,04 πr ao quadrado mais 10r na menos 1 igual a derivada de 0,04 πr ao quadrado mais a derivada de 10 vezes r na menos 1. Pela derivada de uma potência que diz que a derivada de x na n é igual a n vezes x elevado na n menos 1, com isso eu posso derivar a minha função. Assim, a derivada de 0,04 π vezes r ao quadrado mais 10 vezes r na menos 1 vai ser dada por 2, que é o expoente do r ao quadrado, que passa multiplicando essa constante que eu tinha aqui antes do r ao quadrado, né? Que é 0,04 π vezes r. Então, 2 menos 1 dá 1, r na 1. Mais o menos 1 passa multiplicando o 10. Então, eu fico com menos 10 vezes R, a expoente menos 2, porque menos 1 com menos 1 dá menos 2. Então, multiplicando os coeficientes, eu fico com 0,08 πr menos 10 dividido por R ao quadrado. Para prosseguir na resolução, vamos relembrar alguns conceitos. Então, nós sabemos que o domínio da função c é igual aos reais não nulos. E, se a derivada de uma função for crescente em um intervalo, então a função possui um ponto de mínimo nesse intervalo. Então, lembrando que nós tínhamos feito uma estimativa para o ponto de mínimo da função em 3,5. E, como nós acabamos de relembrar, faz parte do domínio da função, tá? Então, agora, aplicando o teorema do valor mínimo para um intervalo que contenha esse ponto, vamos verificar aqui se tem chance de ser um ponto de mínimo. Então, eu calculei o valor da derivada da função quando x igual a 13 deu aproximadamente menos 0,36. E calculei o valor da derivada da função quando x igual a 4 deu aproximadamente 0,38.
Portanto, neste intervalo que contém o ponto x igual a 3,5, a função é crescente. Então, ela deve ser o ponto de mínimo realmente da função. Portanto, se eu calcular o valor de x para o qual a derivada de x igual a zero, eu terei o valor do raio que me resultará no custo mínimo. Portanto, eu preciso calcular quando 0,08 πr menos 10 dividido por r ao quadrado é igual a zero. Isso vai acontecer quando 0,08 πr for igual a 10 dividido por r ao quadrado. Esta parte da resolução, eu multiplico tanto o lado esquerdo quanto o lado direito por r ao quadrado. Com isso, eu elimino o r ao quadrado que está aqui do lado direito da minha equação. Chegando na seguinte equação. R vezes r ao quadrado dá r ao cubo. R ao quadrado dividido por r ao quadrado dá 1, sobra 10. Com isso, eu terei que meu r será igual a raiz cúbica de 10 dividido por 0,08 π. Isso me resulta num R de aproximadamente 3,4 centímetros. Então, eu vou usar a função HDR para calcular qual seria a altura desse cilindro. Já o HDR é 500 dividido por π vezes r ao quadrado. Logo, h de 3,4 vai ser aproximadamente 13,8 centímetros. E a função custo dr, né, que está logo aqui em cima, que é 0,04 πr ao quadrado mais 10 dividido por r. Se eu calcular o custo para o raio, vai dar aproximadamente 4,40. Estes valores estão de acordo com o gráfico da função aqui apresentado. Então, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Se gostou da aula, curta o vídeo, compartilhe, bons estudos e um grande abraço para todos vocês.